Precisamos eliminar de uma vez a culpa de nossas vidas. Vamos lançar neste vídeo, então, o programa Culpa 0%, porque não devemos carregar o peso das folhas mortas. Muito bem. A primeira coisa que nós devemos olhar é que dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, dentro do cristianismo, existe aquela concepção do pecado original. Temos que eliminar essa ideia do pecado original, que é uma ideia absurda, uma ideia estapafúrdia de que nós já nascemos com esse pecado, com o pecado de Eva, de Adão e Eva. E isso é uma outra história que em breve nós vamos estudar sobre isso, mas que não faz sentido. Portanto, o batismo da Igreja Católica é focalizado nessa ideia de pecado original que todos nós temos. Isso é um grande erro, é uma grande falácia, uma grande mentira, contada, repetida várias vezes e que virou verdade para muita gente, infelizmente. Então, acabamos que muitas vezes nossos pais, mesmo que não sejam católicos fervorosos, né, em algum momento acha por bem nos levar para ser batizados. E isso acaba sendo ruim e não bom, né? É uma questão a ser logo dita de que não existe essa questão de pecado original. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que nós vivemos numa sociedade extremamente fanática religiosa. E essa sociedade extremamente fanática religiosa, ela absorveu isso de uma maneira e que está o tempo todo impregnada do que o bispo fala, do que o padre fala, do que o pastor fala, do que o líder religioso fala. E, infelizmente, o próprio movimento espírita brasileiro também absorveu essa ideia do pecado, não utilizando a palavra pecado, mas utilizando sempre, focalizando sempre nos erros das reencarnações e na ideia de pagar pelos erros, de sempre pagar pelos erros, ou seja, de também as punições, ou seja, as religiões elas têm um discurso em comum, o discurso das imposições amedrontadoras, não é? E de causar o medo justamente nos fiéis com essas imposições e também o fortalecimento da culpa. Você gera o medo e gera a culpa. Com o medo e com a culpa, historicamente, o tempo inteiro, o medo e a culpa foram utilizados estrategicamente por líderes religiosos e por líderes políticos também. Ou seja, são estratégias em comum da política e da religião. Causar medo, pânico nas pessoas, né? Inclusive porque uma sociedade em pânico, uma sociedade amedrontada, uma sociedade temerosa, doente, medrosa, cheia de medos, cheia de culpas, é uma sociedade que fica na mão, que come na mão da religião, das religiões e come na mão da política. Ou seja, é uma coisa muito bem orquestrada ao longo dos tempos, a questão de colocar medo e pânico nas pessoas e de mostrar para as pessoas que as pessoas são subservientes, dependentes do Estado, dependentes da política, para ficar na mão dos políticos e dependente da bênção do Papa, da bênção do padre, dependente inclusive da escuta do padre, ou seja, das confissões, não é? Você vai se confessar para alguém igualmente errante, igual a você. Se você está cheio de ideia do pecado, que você é um pecador, é uma pecadora, você vai se confessar para outro pecador, que vai ser o padre, que vai estar ali, não é? E achando que é uma figura santificada, que é uma figura que vai, de repente, mostrar a você um caminho diferente e vai apenas reforçar para você a ideia da culpa e do medo. Sempre a ideia da culpa e do medo reforçada, a ideia das penitências, a ideia dos castigos, das punições, baseada no próprio Velho Testamento, num Deus vingativo, num Deus que é punitivo, num Deus que promove as punições, os castigos e sente prazer em punir, em castigar os seus filhos, não é? Isso a gente vai ver em breve num outro vídeo que vamos fazer, em estudos que vamos realizar para entender por que essa visão,
por que esse Deus se coloca assim, por que essa visão do Antigo Testamento, e mostrando que Jesus vem para modificar, para mostrar uma outra situação, né? Ele veio para mostrar que há distorções nessa ideia do Deus carrasco, do Deus punitivo, vingativo, num Deus que não tem misericórdia, né? Então, até hoje, as pessoas, muitas pessoas, infelizmente, inclusive até pessoas esclarecidas, pessoas que estudam, que têm curso superior, etc., pessoas que dizem assim: eu sou temente a Deus, eu temo a Deus, eu sou uma pessoa temente a Deus. E sentem alegria e prazer em dizer que são tementes a Deus, mas não estão compreendendo de que Deus não quer que nós temamos a Ele. Deus não quer isso. Isso também é mais uma ideia das religiões, das imposições amedrontadoras, das religiões tradicionais, sobretudo do catolicismo, que traz essa ideia do Deus punitivo, do Deus carrasco, do Deus vingativo e do Deus que sente prazer, sente alegria em punir, em castigar os seus filhos, de um Deus que fica olhando os seus filhos 24 horas por dia para anotar supostos erros e pecados para que haja o acerto de contas. Então, essa é uma visão extremamente religiosa, distorcida, proposital, orquestrada para causar medo e pânico às pessoas. Naturalmente, porque ao longo do tempo, ao longo da história, se sabe, é comprovado de que política e religião utilizam das mesmas situações, de impor medo, de colocar culpa, de colocar peso na consciência das pessoas para dominar, para massacrar, para causar todo tipo de crueldade. Isso sempre foi assim, né? Os jesuítas chegaram e enganaram os índios para impor a religião. Ao longo do tempo, sempre a imposição pelo medo, a imposição se aproveitando da ignorância do outro, no caso dos índios, se aproveitando pela falta de conhecimento deles sobre certas situações, sobre certas áreas do conhecimento, ou seja, sempre uma dominação pela imposição do medo, pela imposição da culpa, não é? Sempre pela imposição de informações deturpadas que geram no ser humano medo, culpa, que geram no ser humano uma ideia de que merece ser punido, que merece ser culpado, que merece ser castigado porque errou, porque fez isso, porque fez aquilo, não levando em consideração o próprio fato de que fomos criados simples e ignorantes. E se fomos criados simples e ignorantes, não tem lógica de que a inteligência suprema, a força maior, a causa primária de todas as coisas, precise punir os seres que são seus filhos pela ignorância, pela falta de conhecimento. Porque não há lógica que uma inteligência suprema e absoluta puna uma inteligência que ainda não se formou totalmente, que puna uma ignorância, que puna um ser ignorante, os seres ignorantes, que são todos nós. Ou seja, dentro dessa visão, cheios de erros, cheios de falhas, cheios de pecados, por esse olhar religioso, né? Então, veja que há incoerências, desde a primeira, da ideia de pecado original, que nós não temos nada a ver com isso, e que essa ideia foi deturpada, essa ideia de que Eva errou, de árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja que esse nome, árvore do conhecimento do bem e do mal, foi justamente para atrair, né, naquele momento, e acontecer aquilo que aconteceu com a perspectiva de Adão e Eva, né? Bem, diante disso, temos que entender, contextualizando para os dias de hoje, de que estamos numa sociedade brasileira muito religiosa, de muitas religiões tradicionais, ainda de muito emburrecimento, de muita alienação. Infelizmente, as pessoas se dizem tementes a Deus. Eu sou temente a Deus, eu temo a Deus, sou temente a Deus, como se Deus quisesse nos ver temerosos. Deus não quer impor medo
em nós. As religiões tradicionais é que querem. Ao longo do tempo, ao longo da história, política e religião sempre tiveram em sua mão o povo através da imposição pelo medo, da imposição pela culpa, não é? E utilizando-se da ignorância das pessoas para poder impor a ela tudo que querem e dominar, sempre pela ignorância, sempre pelo medo, sempre pela culpa. Então é assim ao longo da história. E, infelizmente, a gente percebe que pessoas até instruídas, pessoas bem educadas, pessoas que têm uma formação acadêmica, às vezes caem ainda nos nichos religiosos e são dominadas pelos padres, pelos pastores, pelos líderes espíritas, que também, infelizmente, o movimento espírita se voltou também para perpetuar a mesma ideia de medo, de culpa, às vezes mudando um pouco o enfoque, às vezes não utilizando uma determinada palavra, mas utilizando outra. Se o movimento espírita não fala do pecado, mas fala do erro que precisa ser pago, precisa ser colocado para ser feito o pagamento dessa dívida, não é? Ou seja, é preciso pagar a dívida, é preciso pagar pelo pé, é aquela velha história que continua na cabeça das pessoas de que é necessário pagar, é necessário sofrer. Ou seja, as imposições amedrontadoras, o fortalecimento da culpa, não é? E colocando, sempre incutindo elas de que elas precisam ser tementes a Deus, elas estão erradas, elas erraram, elas são a causa de todos os males. Ou seja, o que é colocado para todos nós? Nós somos a causa de todos os males humanos. Tudo que não presta, tudo que é de ruim, a culpa é do ser humano. O ser humano, então, é colocado lá embaixo, como sempre, a causa de todas as mazelas, de todos os problemas, de todos os entraves, de todas as dificuldades. O ser humano, então, parece ser algo que não tem positivo de nada, que não tem nada de positivo, que não tem bondade, que não tem sentimento, que não tem amorosidade. Às vezes, olhando a sociedade, a gente até acha assim, porque estamos diante, por exemplo, no momento, de uma sociedade extremamente fria, uma sociedade congelada do ponto de vista da amorosidade, de mostrar afeto, de mostrar sentimento. E vimos aí que desde a pandemia para cá, parece que tudo piorou. As pessoas estão mais egoístas, estão mais individualistas, estão cada vez mais pensando em si e não se importando em nada com o outro. O outro que se lasque, o outro que se dane. Ninguém está preocupado em orientar, em ajudar, em colaborar com a vida de ninguém. As pessoas estão cada vez mais frias, indiferentes para com o outro. Infelizmente é assim, não é? Então, diante dessa frieza, diante desse congelamento de corações e de almas, vemos uma sociedade fria, calculista, pragmática em tudo, que não tem afeto, que não tem um lado emocional, que não procura ter a verdadeira empatia de compreender o outro. Precisamos também compreender fortemente de que os erros fazem parte do processo da humanidade, né? Carl Gustav Jung tem uma frase, entre outras, muito interessante, que diz o seguinte, que a árvore que quer tocar os céus precisa primeiro descer aos seus infernos. Toda árvore que quer tocar os céus precisa primeiramente descer aos seus infernos. Com isso, o que é que ele quer nos dizer metaforicamente? De que se nós queremos galgar evolução, ascendência, quinta dimensão, ou o nome que você queira dar, se nós queremos crescer, evoluir, nos colocarmos em outra posição no sentido evolutivo, precisamos também ter coragem de descer aos nossos infernos, ou seja, compreender o nosso lado sombra, admitir as sombras, compreendê-las para ver um novo homem. O novo homem só vai nascer, só vai de fato existir se reconhecermos as nossas sombras, admitirmos as nossas sombras, admitirmos que precisamos melhorar em algumas áreas, admitirmos que há algo de oculto escondido em nós
que precisamos nos livrar disso para termos mais saúde e mais vida. E aí vamos então admitir de que precisamos nos desapegar de muitas coisas. Precisamos desapegar dos sanguessugas, daquelas pessoas falsas amizades, falsos amigos, que querem apenas puxar suas energias, te invejar pelas tuas conquistas, querem saber como está a tua vida, mas não porque querem colaborar, não porque querem ajudar, mas só pela mera curiosidade de saber como está a tua vida, o que é que você anda fazendo. Mas poucos se interessam de procurar saber se está tudo bem, se você está precisando de alguma coisa, se está precisando de algum apoio. Eu sei bem disso porque eu sou uma pessoa que depois que minha mãe desencarnou, fiquei sozinho nesse aspecto. Não digo que estou só, porque tem duas pessoas que estão sempre comigo, me ajudando, graças a Deus. E tem o próprio Deus e a espiritualidade. Então eu não ando só, isso é uma verdade. Não é só um jargão, não é só repetir isso de que não ando só. Realmente não mexe comigo que eu não ando só. Isso aí é uma coisa muito importante de se dizer. Certa vez, sem querer mudar de assunto, mas só abrindo um parêntese, certa vez no centro espírita, um cidadão teve a cara de pau e a coragem de tentar passar para mim uma boécia, não é? Passar para mim algo desse tipo, uma magia negra, querer passar para mim uma enfermidade voltada pela goécia. Teve a cara de pau de tentar fazer isso e depois de emanar essa vibração, de passar essa demanda para mim, esse trabalho, essa demanda, que seria para eu ficar enfermo e provavelmente desencarnar, para sofrer e desencarnar. Veja que tem pessoas que têm a coragem, a cara de pau, de frequentar uma casa de espiritualidade e mesmo assim, nesta casa, ainda querer lançar uma semente negativa, uma semente do mal contra o dirigente ou contra alguém lá, né? Essa pessoa então emana isso, e emana com raiva, com ódio, às vezes por uma vingança ou às vezes por uma falta de conhecimento, interpretação até do que está fazendo. Então veja que mesmo nós que estamos às vezes tão dedicados, trabalhando com a luz, nos esforçando para ser pessoas melhores, mesmo que aqui ou ali ainda escorregue, mesmo que aqui ou ali ainda cometa alguns erros, mas estamos nos esforçando para fazer o melhor e estamos na prática fazendo o melhor. Mesmo assim, ainda pessoas maldosamente ainda tentam nos atacar. Vez ou outra eu estou em casa e sinto ataques psíquicos, ou vocês não sentem? Às vezes nós sentimos ataques energéticos, ataques psíquicos, espíritos intrusos chegando na casa, que não pediram licença, não deram bom dia, boa tarde e entraram. E aquela situação que nós sentimos às vezes, que é uma questão intrusa, né? Um espírito intruso, uma energia intrusa entrando para tentar te prejudicar mentalmente, para tentar te deixar perturbado psiquicamente. É aquele ataque psíquico. Todo médium tem isso. Todo trabalhador da luz tem um ataque psíquico, que é um ataque realmente do ponto de vista psíquico, nas ideias, nos pensamentos, causando confusão às vezes nas ideias, causando ansiedade, causando às vezes uma sensação ruim física, não é? Uma sensação ruim, uma perturbação na mente, uma coisa perturbada, porque é uma energia intrusa, psíquica que está ali, que é atrapalhando teus pensamentos, querendo te passar intranquilidade, querendo te passar negatividade, querendo te passar energias do medo, da culpa, da dúvida exacerbada, querendo te preocupar com alguma coisa, gera ansiedade, gera pânico, ou seja, são energias intrusas que às vezes, muitas vezes, a gente pode claramente dizer, são espíritos perturbadores, influências negativas, pessoas que querem ser obsessores, etc. Isso existe. Então, naturalmente, e principalmente nesse período que nós estamos atravessando na Terra, é natural que às vezes você possa sentir uma presença estranha
na sua casa, tanto na sua casa física, na sua casa, como também na sua casa mental. Verifique então sobre isso, é um parênteses que abro aqui. Às vezes, nesses momentos, nós temos uma invasão psíquica, uma invasão, uma força intrusa que está ali na tua casa mental e também na tua casa física. Por isso que é importante sempre a gente ter a nossa casa física limpa fisicamente. É muito importante ter um ambiente limpo fisicamente e também espiritualmente, energeticamente. Isso vai ser limpo, lógico, existem ferramentas e possibilidades para limpar isso terapeuticamente, além da limpeza física normal, né? E a limpeza terapêutica dos ambientes e a limpeza terapêutica também na tua mente, que é o fundamental. Ou seja, use a mente, não deixe a mente te usar. Não deixe a mente dominar você. Não deixe a mente determinar. Você que determina. Você é que é o Senhor absoluto. Você é que usa a mente. Você não pode ser usado. Não se deixe também ser muito facilmente influenciado. É importante entender isso. Influências espirituais existem todos os dias, mas você precisa ter cuidado. Muito bem, isso foi um parêntese que eu abri sobre invasões psíquicas, espíritos intrusos, energias intrusas, que é muito importante para a gente. Mas para concluir a questão da culpa, eu digo a vocês, precisamos então lançar o programa Zero Culpa, 0% de culpa. Sabe por quê? Por mais que você tenha cometido um erro crasso, por mais que você tenha cometido um erro crasso na sua vida, tá? Por pior que tenha sido o erro, o deslize, a queda que você cometeu, foi um erro humano. Foi um erro humano. O que é que eu quero dizer com isso? Eu, você, Joaquim, Francisco, Paula, Isabela, Gabriela, Fernanda, seja lá quem for, todo mundo está sujeito a isso. Todos nós não podemos fugir da nossa dimensão humana. Não podemos fugir da nossa dimensão humana na Terra. Ou seja, Paula, Joaquim, Fernanda, Gabriela, Fabiana, Ana Paula, Kelly, Francisco, João, Manezinho, todo mundo está sujeito a escorregar, a ter quedas. E aí não interessa se é professor, advogado, médico, doutor, dentista, se é reikiano, se é arcutriano, se é siriano, se é de Vênus, não interessa. Todos estão aqui na Terra suscetíveis a esses erros. Não interessa se é médium, se é palestrante espírita, se é um padre, se é um pastor, se é um candomblessista, se é um umbandista. Todos estão dentro de suas condições humanas. Portanto, todos, por melhor que sejam as pessoas, suas índoles, seus caráteres, também têm suas falhas morais e seus escorregões, porque isso faz parte do processo. Basta você observar o quanto as contradições existem no ser humano. O ser humano é, por si só, um ser de ambiguidade, um ser de contradições. Todos nós somos seres que nos contradizemos às vezes e precisamos estar sempre alerta a isso. É uma coisa que eu sempre fico alerta e que eu vejo às vezes, e já vi, pessoas muito inteligentes, pessoas muito capazes que tiveram suas contradições, têm suas contradições e às vezes não percebem. Ou seja, o ser humano ele tem contradições, inevitavelmente. Inevitavelmente tem contradições, tá? Vou citar um pequeno exemplo. Eu vi uma vez um palestrante que eu gostava muito dele, e ele sempre tinha uma conduta contundente, né? Interessante, uma pessoa sem frescura, vamos dizer assim, não tinha essa coisa de querer usar do falso moralismo, nada disso, mas um dia ele ficou se vangloriando porque os filhos dele não falam palavrão, porque ele nunca ensinou palavrão em casa, ele nunca falou palavrão dentro de casa, portanto a família dele, os filhos não falam palavrão comumente dentro de casa, assim na rua, nos locais. E veja que do ponto de vista de uma educação benfazeja, de se ensinar princípios, questões de educação,
compreendemos, isso é positivo, é salutar, claro, mas de uma maneira geral, estamos vendo que ele, que não é falso moralista, ele que não liga para essa questão toda, estava muito ligado e muito orgulhoso de ser um pai que não falou palavrão para que os filhos falassem palavrão, não é? Só que isso não significa também evolução espiritual nenhuma. Isso não significa superioridade moral nenhuma. Vamos supor que você e sua família não falem palavrão. Em nenhum momento vocês, nem quando estão irritados, nem se tropeçarem numa pedra na rua, não é? Nem se levarem uma pancada, se levarem um susto, nem em qualquer ocasião, assistindo um jogo de futebol, né? Para xingar o juiz, o bandeirinha, ou um jogador, ou um técnico. Suponhamos que em nenhum momento desses você fale palavrão, que é algo muito difícil, porque é algo também natural, vem espontaneamente e a gente às vezes nem percebe. Mas vamos supor que você tem um controle tão grande que você não fale palavrão em ocasião nenhuma, o que é raro. Mas vamos pensar, tudo bem, vamos dizer que você consiga isso. Você é melhor do que alguém por conta disso? Não. Isso lhe faz melhor do que alguém? Não. Isso lhe traz uma evolução moral por conta disso? Não. Representa superioridade moral perante os outros por conta disso? Não representa. Não representa nada disso. Porque não adianta você não proferir um chamado palavrão, né? Não adianta você não falar palavrão, mas você pensar mal das pessoas. Você está pensando, não está falando, mas está pensando. Você pode não falar palavrão, mas falar coisas muito piores, dentro daquele princípio de que o mal é o que sai da boca do homem e não o que entra, não é? Se o mal é o que sai da boca, o mal não é um palavrão, o mal é a maledicência, o mal é a maldade, o mal é você ser injusto, o mal é você trazer calúnias sobre os outros, injúrias. É isso que é o mal. Então vamos supor que você não fala palavrão. Lindo, maravilhoso. Mas em compensação, você faz calúnias fortíssimas. Você faz denúncias sobre os outros, injúrias. Você mente sobre os outros. Aí eu pergunto, o que é pior? Falar um palavrão ou você mentir sobre outra pessoa? O que é pior? Falar um palavrão ou você injuriar, ou você caluniar, ou você difamar alguém maldosamente, você querer prejudicar reputações, você querer atrapalhar a vida de alguém, você querer que alguém se prejudique. O que é pior? Falar palavrão ou prejudicar os outros? Falar palavrão ou caluniar os outros? Falar palavrão ou pensar mal sobre os outros? Ou fazer seus julgamentos e condenações sem precisar falar? Ou seja, precisamos refletir sobre isso também, não é? As pessoas às vezes se vangloriam de coisas que não faz sentido, até porque aquilo que na nossa concepção da sociedade é feio, chamar um palavrão, na realidade isso não é nada perante o que realmente é feio, que é outras coisas que são realmente feias, como essa de caluniar, como a corrupção, como as imposições amedrontadoras, é você causar medo e pânico nos outros, você de maneira proposital levantar injúrias, você caluniar, você utilizar da culpa para aprisionar consciências. Então, o que é pior, né? Você quer ser um religioso do falso moralismo, que não fala palavrão, mas promove a imposição amedrontadora, fortalece a culpa para amedrontar e aprisionar consciências, e aí? Né? Então são essas questões que a gente precisa refletir para que a gente não seja sepulcros caiados. Por fora, bonitinhos, aparentemente bem legais, aparentemente puros, não fala palavrão, né? Como se palavrão fosse algo que determinasse pureza. É uma visão distorcida e é uma contradição daquilo que eu estava falando, não é? Uma pessoa que tem opiniões fortes, mas que estava se vangloriando porque os filhos não falam palavrão. Grande coisa não falar palavrão hoje em dia. Qual é o problema de falar um palavrão? É até terapêutico. Em alguns momentos é até terapêutico falar um palavrão. Quando ele vem bem espontaneamente, é terapêutico.
Claro, e aqui nós devemos sempre pontuar, porque é necessário, é que se você fala palavrão o tempo todo, o tempo inteiro, é porque você tem um descontrole, é porque você é deseducado, realmente. Se você, o tempo inteiro, em ocasiões que não tem nada a ver, fora de contexto, mas você faz questão de o tempo todo estar falando palavrão, você pode se tornar uma pessoa inconveniente. Você provavelmente é e vai ser uma pessoa chata, inconveniente, uma pessoa deseducada, porque não há necessidade de estar falando palavrão em todos os locais, em todos os momentos, em momentos impróprios, em momentos que não tem por que você está falando. Agora, você falar, eventualmente, falar brincando, falar porque foi terapêutico, porque veio espontaneamente, falar em ocasiões conversando normal, sem esse puritanismo, esse falso puritanismo, qual é o problema? Qual é o problema? Tudo em seu devido momento, dentro do seu contexto, de maneira contextualizada, entendendo uma situação, não há problema nenhum nisso. E volto a dizer, não é o palavrão que vai ser uma palavra feia, horripilante. Feio é roubar, feio é matar, feio é ser corrupto, feio é ser caluniador, né? Tudo isso é feio. Feio é, como hoje em dia, muitas mulheres se aproveitam da Lei Maria da Penha para prejudicar os seus maridos, seus companheiros. Feio é o cara não pagar a pensão, feio é também as articulações que muitas fazem. Feio é também as articulações que algumas mulheres fazem para dizer que o homem bateu nela, né? A Maria da Penha, para dizer também que ela foi abusada sexualmente, que foi assediada. Mentiras! Acusações levianas, acusações sem provas, não é? É o que mais tem hoje em dia. Diante de uma sociedade hipócrita, de uma sociedade em que tudo hoje é assédio, tudo hoje é abuso, né? É uma sociedade muito mimizenta, infelizmente, que nós temos. Mesmo compreendendo a necessidade e a importância dos direitos e das defesas para todos. Mas, ainda assim, existe muito mimimi e existe muita mentira. Hoje em dia, algumas mulheres se aproveitam. Tudo é abuso, tudo é assédio. Elas se aproveitam disso também. E é importante dizer sobre isso. Então, as pessoas às vezes se fazem de coitadas, de puras, inocentes e utilizam situações como essa. Então é importante a gente colocar tudo isso, e tudo isso está dentro desse bojo da culpa, né? Da culpa e do medo, ou seja, as imposições amedrontadoras. Então eu e você temos que colocar na cabeça o seguinte: o erro faz parte do processo da humanidade. Só acerta quem erra, só evolui quem já errou e acertou. Ou seja, errar é humano, errar é natural do processo humano, portanto, não se culpe por errar. Até é muito bom que você erre, só errando que vai acertar. Esse é o primeiro ponto. O segundo, por maior que tenha sido o seu erro nesta encarnação, ou em outra qualquer, por maior que tenha sido o seu erro, o seu deslize, a sua queda, o seu erro crasso, o mais importante é você estar de pé. O mais importante é você estar de pé e erguido. E quando nós erramos, devemos admitir os erros. Devemos admitir nossa responsabilidade. Mas não carregar culpa. É diferente. Carregar culpa é carregar um fardo desnecessário. É carregar o peso das folhas mortas. É carregar um fardo para sofrimento. Para gerar sofrimento, remorso e enfermidades. Para ser somatizado. Para ver situações psicossomáticas gravíssimas. Ou seja, você precisa ser também uma pessoa que defenda sua saúde, que defenda a sua condição. Primeiro que todos nós não fugimos da condição humana, portanto, todos nós temos a capacidade de errar. E mais do que isso, somos ainda ignorantes diante de um processo macro de sabedoria, de inteligência maior espiritual. Ainda estamos num processo de engatinhar nossa evolução. Então é importante tudo isso. Mais ainda, existe o véu do esquecimento. Mais ainda, nossos erros, por mais crassos que tenham sido, foram de algum momento, algum rompante, algum instante impensado. A grande maioria das pessoas erram por momentos que não refletiram antes e cometem erros crassos porque foram na empolgação, foram no impulso, foram no instinto. A maioria dos erros tem a ver
com o nosso lado instintivo. Ainda temos em nós muito mais um lado animalesco. Somos muito animalescos ainda. Então temos em nós o nosso lado impulsivo, instintivo. E quando não pensamos e vamos direto para o impulso, para o instinto, cometemos falhas, vários erros no campo da agressividade, no campo da violência, no campo da sexualidade também desenfreada, ou seja, são o que aquilo da psicanálise chama do id. O id são aqueles impulsos, o nosso lado mais primitivo e animalesco, que o id precisa ser dosado através do ego, do superego, e o id disputa com o superego o tempo todo, discute com o superego vem ser as regras sociais, a moralidade, ser o juiz, ser aquele que vem ponderar, que vem dizer sobre as regras sociais, as regras morais, aquilo que é visto como certo, o moralmente correto. E o id são os impulsos, são os instintos impensados que podem gerar situações desagradáveis. Então, as pessoas da área do direito, as pessoas que operam direito, sabem muito bem que muitas vezes tem pessoas presas hoje em dia e pessoas acusadas ou que já comprovaram que fizeram crimes, que cometeram deslizes, porque por um segundo, por um minuto impensado, caíram nos seus instintos, nos seus deslizes e cometeram crimes bárbaros às vezes. É isso que acontece. E se você for ver, pessoas consideradas boas, pessoas consideradas calmas, tranquilas, mas que um momento de raiva, um momento tiveram um deslize muito grande e cometeram uma falha grandiosa. Então, isso fica em alerta para todos nós, né? E ao mesmo tempo, quando nós conhecemos as nossas sombras, quando nós fazemos um processo de autoconhecimento severo, também compreendemos que nós, por mais que não tenhamos feito algo criminoso ou algo negativo, ou não tenhamos cometido isso ou aquilo, poderíamos também ter cometido. Por quê? Porque somos humanos, ninguém foge à condição humana. Por quê? Porque poderíamos cair nos nossos impulsos, nos nossos instintos. Por quê? Porque temos em nós as sombras. Por quê? Porque temos em nós ainda falhas morais, falhas de caráter, porque escorregamos, e isso faz parte ainda da condição humana. Ou seja, não somos perfeitos, temos luzes e sombras e temos toda uma situação do inconsciente em nós, o inconsciente às vezes que está ali também sendo resolvido, sendo trabalhado, precisando também acontecer, se fazer presente. Veja que nós somos seres complexos e por isso mesmo devemos também ter a compaixão pelo outro e a empatia pelo outro também, sabendo perdoar para ser perdoado, sabendo esquecer algo que nos fizeram de mal, para que também possam esquecer algo que a gente possa ter feito. Assim é a vida, é assim que precisamos caminhar. Perdoar o erro alheio, perdoar o escorregão e a queda alheia, para que ele também perdoe a nossa queda, porque isso faz parte. Ou seja, quando nós nos conhecemos, quando nós conhecemos que somos luz e sombra, também vamos ter mais tolerância com os erros alheios. A partir do momento que somos mais conhecedores e tolerantes com os nossos próprios erros, também vamos ser mais tolerantes com os erros dos outros. E aí não vamos sair por aí condenando ninguém, julgando e condenando, porque vamos entender que por mais que tenha sido grave e sério o erro de alguma pessoa, eu também poderia ter cometido aquele erro, Isso ocorre muitas vezes quando uma pessoa vai se confessar com um padre. Confessa para o padre um pecado que fez, cabeludo na concepção dele, e o padre está ali caladinho como santo, mas fez também a mesma coisa ou até pior. Às vezes a gente vai falar com um psicólogo ou com um psicanalista, vai dizer também, vai se abrir para contar de um erro. A gente nem imagina, mas às vezes aquela pessoa, aquele profissional fez algo parecido ou até pior. Porque isso faz parte da condição humana. É a condição humana que está em nós. Ou seja, não pense que estamos numa sociedade de santos, de pessoas de grande elevação espiritual. Não, temos um potencial luminoso, maravilhoso, mas também temos ainda muitas coisas para serem trabalhadas, tá? E aí por isso que a gente tem que passar a não condenar e a respeitar e a entender até mesmo erros
crassos, entendeu? Saber perdoar é fundamental para que também possamos ser perdoados. Isso fica essa lição diante dessa situação da culpa também para nós. Não carreguemos o peso das folhas mortas, por favor. Elas não vão nos engrandecer em nada, tá? Não devemos carregar culpa. Não devemos carregar culpa. Estamos numa sociedade de falsos moralistas, canceladores, que tentam passar uma falsa ideia de que existem pessoas melhores, de que eles são os melhores e que existem outros que só merecem os castigos, as submissões, e não é por aí. Certo dia desse, só para completar, eu vi uma camisa uma atriz da Rede Globo, que estava na internet com uma camisa que dizia assim: que Deus perdoe essas pessoas ruins. Olha que coisa, a camisa dessa atriz estava lá: que Deus perdoe essas pessoas ruins. Eu fiquei observando assim, ela com muita tranquilidade, rindo. Eu fiquei pensando, na cabeça dessa pessoa, ela jura que ela é a força do bem. Ela é do bem e que Deus perdoe essas pessoas ruins por aí afora, né? As pessoas ruins que estão nas favelas, as pessoas ruins que estão moradores de rua, as pessoas ruins que estão do outro lado da tela, ou seja, os seus próprios seguidores da internet, ela lá com os seus milhões de seguidores, né? Querendo passar uma mensagem para os próprios seguidores, dizer que Deus perdoe vocês aí que são ralé, né? Que Deus perdoe o povo por aí afora. Essas pessoas ruins, a camisa dela tem assim: que Deus perdoe essas pessoas ruins. Veja a que ponto chegamos. Uma pessoa vestir uma camisa dessa e jurar que está na boa, que está na moda e que está abafando, que é um ser humano fantástico, superior, que não comete erros. E que Deus perdoe quem comete. Perdoe vocês aí. Perdoe vocês que são ruins. Eu sou magnânima, eu sou maravilhosa, eu sou perfeita. Já viu minha pele? Já viu minha roupa? É assim. Infelizmente, gente, nós temos também que falar que existem pessoas que são famosas, que deveriam dar exemplos e que dão exemplos ao inverso, né? Pessoas que são famosas, que têm muito dinheiro, e é meio que aquela história. Tem gente que é tão pobre, que só tem dinheiro. É mais ou menos essa coisa. Tem gente, certo? Que só tem a fama. Tem gente que só tem fama e só tem dinheiro. Mas a cabeça, ó, pequenininha. A cabeça é pequenininha, a consciência é zero. A inteligência é reduzida também. Não pense que é diferente. Tem gente que só tem fama e dinheiro, mas não tem conhecimento, não tem sabedoria, certo? A inteligência é pequenininha, o pensamento é pequeno, é medíocre e, infelizmente, faz situações como essa, veste uma camisa como essa e acha que está tudo bem, que está abafando, e a mensagem é bem clara, a mensagem subliminar e direta é essa: que Deus perdoe essas pessoas ruins. Eu não. Eu sou ótima, eu sou maravilhosa, eu sou impecável. Perdoe vocês, perdoe quem está na rua, perdoe quem é pobre, perdoe quem está na favela. Ela é rica, é maravilhosa. E é isso que esse pessoal pensa. É um pessoal que muitas vezes se utiliza de vocês, às vezes, seguidores. Querem suas curtidas, querem seus comentários, mas não te valorizam. Não te valorizam porque acham que você é ralé, que você é que precisa que Deus perdoe, porque eles são os maiorais. Pense sobre isso também, sobre quem você segue nas redes sociais. Procure ver quem são essas pessoas. Não sigam pessoas só porque são famosas, só porque estão na crista da onda, só porque são sucessinho do momento, tá? Não faça isso não, porque o mundo dá voltas. A roda gigante da vida é grandiosa, tá? Valorize quem realmente é de verdade, valorize quem realmente você sente firmeza naquilo ali, tá? Tenha seus ídolos, as pessoas que você admira, tudo bem, mas tendo essa situação de ver, analisando bem sobre as atitudes, sobre como a pessoa convive com o sucesso, com a fama, com tudo isso. Eu já vi pessoas famosas que não falam com ninguém, não recebem ninguém para tirar uma foto, para ter um autógrafo, né? É uma coisa impressionante. Certa vez eu estava num restaurante aqui e
uma churrascaria. Daqui a pouco veio um artista do rock dos anos 80 que eu conheço. Falei com ele, opa, meu irmão, pá, pá. Ele ficou meio assim porque ele não queria que ninguém visse, eu acho. Ele foi para um lugar mais reservado comer com mais 3 músicos. E eu levantei, daqui a pouco fui até lá onde ele estava, ainda pedi para tirar uma foto, né? Aí ele se levantou meio assim, não estava muito afim não, mas tirou a foto comigo. Outra pessoa lá, isso já faz alguns anos, né? E o que foi que eu percebi? O pior não foi isso. O pior é que tinha um amigo meu que era pianista nessa churrascaria. E quando eu dei o toque para o pianista, para ele, de que essa pessoa estava lá, ele começou a tocar 3, 4 músicas do repertório desse artista. Até para homenagear, né? Uma homenagem. É um colega, é um músico colega, está tocando uma homenagem para ele. Começou a tocar 3, 4, 5 músicas enquanto ele almoçava. O cara almoçou, mas lá reservadamente saiu, nem sequer olhou para a cara desse meu amigo músico, pianista, tecladista, nem sequer olhou para a cara dele. Ouviu, claro, as músicas que ele estava tocando, que eram uma homenagem a ele, e ele simplesmente comeu e saiu, sem nem sequer olhar para a cara desse músico. Nem sequer fazer assim, ó, olhar, dar um sorriso que fosse, acenar com a mão, não é? Mostrar uma gratidão, mostrar que percebeu aquilo, até porque era um colega de música. Mas as pessoas são assim. Ou seja, imagine então esse nível de arrogância, de soberba, de indiferença que muitas pessoas são. Ou seja, tem gente que só tem fama, só tem dinheiro. Tá? E eu digo isso porque eu convivo também com muitas pessoas assim, na parte artística e em partes gerais. Tá? E até mesmo dentro dos movimentos espiritualistas e espíritas. É isso que eu queria dizer para vocês. O vídeo ficou um pouquinho longo. Realmente, eu peço paciência. Quem tiver tido essa paciência de assistir o vídeo inteiro até aqui, muitíssimo obrigado. Vá desculpando. Deixe seu like aí, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. E a partir de hoje é culpa zero, tá? Vamos em frente.